palavra que será ministrada, Senhor, pelo Teu servo nessa noite. Meu Deus, usa conforme a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade, Deus, para trabalhar, para agir nos corações nesta noite. E que Teu Filho, Pai, traga, meu Deus, o alimento que nós precisamos, Deus, para o despertar, Senhor Jesus, por amor às almas que estão gemendo, que estão sofrendo. Abençoa, Pai, a Tua igreja nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Podem sentar. Acho que vou mudar um pouco para lá. Sempre mais perto dos ouvintes, né? Então podem abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 8. Atos, capítulo 1, versículos 6 a 8. Vocês estão me entendendo bem? Sim? Tá bom. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, hoje eu considero a arrancada do crescimento desta igreja. E para isso, eu coloquei como tema desta mensagem, poder para testemunhar. E coloquei como introdução, realidade atual. Qual é a nossa realidade atual? Então, em todas as áreas da vida, todas, se você quer fazer uma viagem, se você quer fazer uma faculdade, se você quer abrir um negócio, se você quer, enfim, qualquer coisa que você quiser fazer, você só pode fazer a partir do ponto em que você se encontra, a partir da condição que você se encontra. Você não pode começar uma viagem em Curitiba se você mora em Ponta Grossa. Não é possível. E assim também, quando você tem um sonho, quando você tem um propósito, você sempre vai começar onde você está e nas condições em que você se encontra. A igreja, a mesma coisa. Esta igreja quer crescer. Acredito que quer. E vai crescer, vai começar a crescer a partir do ponto em que está e nas condições em que se encontra. Vocês não podem sonhar alto e começar tipo assim. Algum dia eu vou me envolver no crescimento da igreja. Não vale nada. Porque esse seria um propósito indefinido. E nós aqui estamos tratando de um propósito definido, que é o crescimento da igreja. E quando se trata de um propósito definido, ele tem nome, ou seja, crescimento da igreja, e ele tem data. Tem data. Digamos assim, eu gosto da data de 31 de dezembro. Vamos crescer 100% até 31
de dezembro. Olha, isto é muito ousado. Vocês não acham? Mas quando eu falo de 100%, eu estou falando de cada um se multiplicar em mais um. Somar mais um. Isso é 100%. Não quer dizer que se a igreja tem 130 membros, no fim do ano vai ter 260. Não, porque muitos membros não vão se envolver. Não vão querer fazer isso. Então, some mais um. Cada um soma mais um até fim do ano. Esse um se tornou 100% a mais. Acho que vocês entendem, né? Tá. Então, onde a igreja está? Em que condições a igreja está? Qual é o momento desta igreja? E eu acho que essa igreja está em ótimas condições para procurar mais membros, mais almas. E que muitas vezes pode acontecer que essa alma, esse casal que você busca, não vai vir aqui, mas vai se congregar numa outra igreja. Glória a Deus. Então, qual é a situação desta igreja? Eu vejo assim, que na espiritualidade, esta igreja está em boas condições. Porque é uma igreja que ora, muitos de vocês oram muito, e isso é muito importante para uma igreja. A pregação também é boa, é pregada a palavra de Deus. Em muitas igrejas já se prega qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Aqui se prega a palavra de Deus. Vocês têm um bom louvor, uma boa equipe de louvor, que não é somente essa equipe de louvor, é também o coral, é a orquestra. Isso é muito bom. E vocês têm bons relacionamentos. Vocês se abraçam, vocês se cumprimentam, vocês desejam a paz um ao outro. É muito bom isso. Muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, eu fui a um congresso missionário nas praias de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Tinha uns 200 pastores, tinha missionários das Arábias, e eles das Arábias desenharam um painel com um camelo no tamanho natural. E o missionário disse: por que será que esse camelo levanta a cabeça? É porque ele sabe o 100º nome de Alá. Qual é o 100º nome de Alá? Nem tem. Porque ele é chamado de poderoso, ele é chamado de protetor, ele é chamado disso e daquilo. Mas esse 100º nome falta e esse camelo sabe. O 100º nome de Alá, que é proibido dizer para os muçulmanos, proibido, é Pai. Alá não pode ser chamado de Pai, porque Pai envolve sexo, e sexo é baixo, é sujo, e Alá é puro. Então, não pode ser chamado de Pai. Então, isso fica bem claro que Alá não é o Deus dos cristãos. Não é. Definitivamente não é. Mas algo mais foi tratado ali nesse encontro, em que um dos preletores disse assim: a igreja que não é útil ao bairro merece ter suas vidraças apedrejadas. Vocês já se perguntaram se esta igreja é útil ao bairro, à vizinhança?
Eu conheço uma igreja pequena, tem 30, 40 pessoas no culto e um volume de trincar as vidraças. Não sei para quê. E a 1,5 metro da parede mora um vizinho. Será que perguntaram já a esse vizinho o que ele acha desse volume? Ah, vão dizer, não, mas o vizinho é ateu, ele é um corrupto, ele odeia a igreja. Mas tem que ser útil, a igreja tem que ser útil, tem que agradar. Uma vez estive em Londrina, meu filho me levou numa igreja pequena, também tinha 30 pessoas. E aquele volume. E então me convidaram para pregar. Peguei o microfone e disse, vocês querem que preguem para vocês ou para os vizinhos? Ficaram quietos. Eu disse, então, com esse volume, eu vou pregar para os vizinhos. E eu falei, alô, vizinhos, aqui é o pastor Guilhermo. Tenho uma mensagem para vocês. Desliguem a televisão, fiquem atentos. E a mensagem toda dirigi para os vizinhos. Talvez a única vez que isso foi útil para a vizinhança. Que tal se a igreja, toda a igreja, fizesse uma enquete, um formulário com algumas perguntas? Por exemplo, o que você acha de bom nesta igreja? E a segunda pergunta, o que você acha ruim? E põe o endereço lá e coloca lá embaixo, por favor, entregar aos domingos, às 9 ou às 19 horas na igreja. O que vocês acham disso? Vocês se submeteriam ao julgamento da vizinhança? Nenhuma igreja faz isso. Porque simples acham que eles estão certos e a vizinhança que se dane. Que deveria estar na igreja e pronto, e não em casa. Então, esta igreja tem boa espiritualidade, ponto positivo. Esta igreja tem boa estrutura. Essa igreja aqui é uma maravilha, né? Temos um probleminha com a acústica, mas eu já disse para o pastor, se nós enchemos de gente aqui, a acústica melhora. E se está cheia de gente, vai dar mais oferta, vai dar para colocar uma cortina pesada em cada janela. Está resolvido. A localização é boa. O Detran é uma boa referência. Quem é que não sabe onde é o Detran? É fácil de explicar onde está a igreja. E a igreja tem recepção. Sempre tem alguém recebendo as pessoas. Mas falta algumas coisas que a gente pode fazer sem sentimento de culpa. Por exemplo, uma ficha que entrega para os visitantes. E que nenhum visitante entre sem ser visto por alguém. E dentro dessa realidade, qual é o nosso desafio? É crescer. Agora, os palestrantes sempre dizem assim, se você faz sempre a mesma coisa, você terá sempre os mesmos resultados. Então, se esta igreja não cresce, é porque esta igreja faz sempre a mesma coisa. E por isso vai ter sempre os mesmos resultados. Mas a gente não vai mudar a doutrina, não vai mudar a pregação, a gente não vai mudar a palavra de Deus, por favor.
Mas tem estratégias que devemos aprender. Ou seja, para ter resultados diferentes, nós temos que fazer diferente. Se esta igreja, se estes membros aqui não saem para fora e dão testemunho e procuram os que estão fora da igreja, esta igreja não vai crescer. Não vai. Não adianta vocês orar até a terra tremer. Nada contra a oração, por favor. Mas Jesus disse: ide. Tem que ir onde o pecador está. E se ele está numa bodega, você tem que ir na bodega. Claro que se você quer fazer isso, você tem que receber um treinamento, você tem que saber explicar as consequências do álcool e tudo mais, você tem que aprender qual é o comportamento de um bêbado, por que ele é assim, tudo. E então, quando você diz para o pastor: eu quero evangelizar os bêbados, então ele vai dizer: vamos impor as mãos sobre você e vamos te mandar, vamos te enviar. É assim que funciona. Porque se não acontece assim, você vai estar lá no bar e passa alguém da igreja e te vê lá no bar e vai comentar: ah, esse irmão está desviado, olha lá, está bebendo. Por isso, todos devem saber que este irmão tem uma missão, tem um propósito definido. E por isso ele está nos bares. É difícil, mas é assim. Propósito definido. Tem metas. Tem data para começar. Vamos colocar a data de hoje. E tem prazos para cumprir. Ou seja, se um jovem quer ser médico, antes de fazer o vestibular, ele já se vê com um chaleco atendendo pacientes e ganhando R$1.000 por dia. Ele já vê. Porque é um propósito definido. Ele pode marcar a data. Ele sabe quanto tempo precisa. Se não tem o ensino médio, quanto tempo precisa para fazer um vestibular e fazer o curso e se rodar um ano. Tá. Coloca aí 10 anos. Ele chega lá, porque ele se compromete. Agora, compromisso é assim. Se ele tem um exame na segunda-feira, sábado à noite ele não vai na balada. Não vai, não. Porque ele se comprometeu consigo mesmo para atingir um propósito definido. Então, se você tem um propósito definido, se você como casal quer ganhar um casal este ano até 31 de dezembro, é um compromisso que você assume. E você vai dizer: mas aí é pesado, né? Eu não posso me comprometer. Se você não pode se comprometer, já era. Já era. Se você não marca um propósito definido, eu quero alcançar um casal até 31 de dezembro que volte para a igreja, qualquer igreja. Mas a maioria vai gostar de voltar para cá, porque você já é um vínculo. Vai querer estar nesta igreja, porque você foi atrás. Então, temos que entender que qualquer coisa que nós queremos conseguir na vida envolve compromisso. Albert Einstein foi perguntado: por que os pobres são pobres?
E ele, como sempre, esperava para responder e disse, porque eles não pensam. Eles não têm propósito, eles não se comprometem, eles se fazem de vítimas. Eles acham que o governo tem que ajudar. Bolsa Família é o pior programa que tem. Se fosse assim, que fosse somente um ano, vamos dar tudo para este pobre. Moradia, saúde, comida, mas só um ano. E cada sábado à tarde, ou cada semana, vamos convidar o psicanalista para explicar para eles como subir na vida. Ou um coach, psicólogo, palestrante. Aquele que falta no treinamento, o benefício é imediatamente suspenso. Assim que resolve o problema dos pobres. Não dando continuamente o peixe. Porque isso é só política suja. Eu já falei aqui que todo membro é um voluntário. Nós não podemos obrigar ninguém a ganhar almas. Não podemos. Mas você, como membro, você tem uma ordem para cumprir. Falei quinta-feira passada. Mesmo que isso fosse apenas um desejo de Jesus, você teria que cumprir. Mas é uma ordem. Você é mandado. Se você não salva almas, não sei se a tua alma vai se salvar. Talvez como um tição do fogo. É preciso você se comprometer. Por livre e espontânea vontade. Não porque a gente está motivando. Afinal, o que é motivação? É ter um motivo e colocar em ação. O motivo é ganhar almas. Coloca em ação. Aí você tem motivação. Senão, não tem. Tem gente que quer se motivar e não tem motivo. Nunca vai se motivar. Porque tem que ter um motivo. Tem que ter um propósito. E isso não é somente para ganhar almas. E na vida é assim. Se você não quer se comprometer com você mesmo, se dane aí, fica pobre, fica penando a vida toda. Mas, depois de você cumprir a ordem de Jesus, de evangelizar o mundo, Jesus manda dizer assim: somos servos inúteis. Só fizemos o que nos foi ordenado. Lucas 17:10. Porque a recompensa de ganhar almas você recebe no céu. Não é a igreja que vai recompensar. Não vai te pagar nada. Mas no juízo final, no juízo final, você vai ouvir o que Jesus já falou. Estive preso e fostes ver-me. Estive com fome, me deste de comer. Ele mencionou. E eu penso assim, como eu gostaria de retomar essa assistência aos presos. Eu comecei antes da pandemia. Os diretores se entusiasmaram pela ideia. E eu acho que vamos retomar. A igreja só precisa colocar ao meu lado, assim, duas ou três pessoas, para quem eu dou as informações, presto contas, e a gente vai reeducar a mente dos presos, para não pensar mais em roubar e matar.
mas se preparar para um trabalho digno. Então, por onde começar? Onde nós vamos começar? Onde Jesus mandou começar? Jerusalém. Jerusalém é aqui. É onde você está. Onde você mora. É a tua casa. É a tua igreja. É onde estamos. Ali vamos começar. E aí o pastor me deu isso aqui. Eu me assustei. Vocês receberam também. Me assustei. Mais de 400 nomes que eram membros desta igreja nos últimos 25 anos. Se estivessem todos ainda aqui, seríamos 500 membros. Alguns se mudaram, claro, mas os que morreram não estão nesta lista. Então vocês não precisam ir longe. Olhem a lista em casa, procure analisar e vocês vão encontrar algum conhecido, algum parente, algum amigo. E que vocês podem ir lá e conversar. Não precisa ir longe. Seria glorioso se esta igreja fosse um exemplo para a cidade de procurar os que saíram, todos os que saíram da igreja, por qualquer motivo. A maioria das igrejas não quer fazer isso, não quer. Por quê? Porque aquele que sai bravo da igreja, ele vai colocar o dedo na ferida. Alguém errou. Alguém pregou algo que não entenderam e se ofenderam. Às vezes é um parente que está brigado com ele e ele não quer estar ali nessa igreja e sai. Então, o que Jesus falou? Como tratar o irmão culpado? Vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Ou seja, a culpa de alguém é uma porta aberta para você para salvá-lo. Não ir lá e brigar com ele, não. Ouve teu irmão. Deixa que fale, deixa que derrame as mágoas. E às vezes pode ser que é exatamente você que ofendeu ele. É o contrário. Ou seja, se teu irmão pecar contra ti, ou se você pecar contra o irmão, vai falar. Vai te reconciliar. É preciso ser humilde. É preciso ter muito amor para as pessoas que se ofendem e saem da igreja. Você não pode ter um espírito revanchista. Então, o método que eu estou colocando aqui é casal ganha casal, ou uma pessoa ganha mais uma pessoa. Mas, nessa estratégia, eu não aconselho que um homem vá evangelizar uma mulher, ou uma mulher evangelizar um homem, porque não vai dar certo. Vai dar escândalo. Cuidado. A gente sabe o que é a natureza humana. Por isso,
o preferível é que um homem evangelize um homem, uma mulher evangelize uma mulher, ou casal evangeliza um casal. Então, se um casal evangeliza um casal, ainda assim, 1 mais 1 é 2. Um casal mais um casal, de 2 são 4. E a meta é até fim do ano. E vocês vão dizer assim: e se um casal não ganha nenhum? Talvez ele se esforçou mais do que um outro que ganha um casal. Mas também pode ser que um casal não ganha ninguém, não precisa se desanimar, não precisa, desde que tente. Mas um outro casal ganha 2, 3, 4, 5 casais. E pode acontecer que aquele que ganhou um casal, esse novo casal logo traz outro, e outro, e outro. Porque esse casal vai ter muitos amigos, conhecidos, que saíram também da igreja e não voltaram mais. E quando eles vão notar a vantagem que eles têm, o amor que eles sentem por alguém que chegou para eles amando, perdoando, convidando, encorajando. Eu sempre digo, o melhor ganhador de almas é o novo convertido. Não é aquele que é super santo, que está anos, 10, 20, 30 anos na igreja, se santificando. Ele nem quer conversar com um pecador, porque ele não quer se contaminar. É ruim isso. Se nós queremos que a igreja cresça, temos que trazer gente nova. E claro que eles vão vir com toda a sua bagagem. Eles não vêm já dando o dízimo. E por favor, nem peça. Dou glória a Deus que esta igreja aqui não exige. Mas claro que vamos pregar a vantagem de dar o dízimo. Quando eu der as palestras sobre finanças, fim do mês que vem, vocês vão ver por que uma pessoa deve dar o dízimo. Não por ser um mandamento de Deus ou uma prática da igreja, mas sim porque é a primeira aula de controle das finanças. Essas palestras vão ser muito, muito importantes para a igreja, para as pessoas, para os pobres e até para os ricos. Vamos seguir o esquema. Vocês ganharam essa folha nos programas anteriores e agora vocês têm o campo. O campo está aqui. Eu quero que vocês levem isso para casa, examinem, falem em família e veja quantos casais aqui ou quantas pessoas aqui são conhecidos de vocês. Porque muitos já se mudaram para outra cidade, mas a maioria está em Ponta Grossa. Vocês vão encontrar. Este aqui é o desafio. Esse é o começo. E até na semana que vem, eu quero ver quem de vocês já colocou como meta um casal que está desigrejado. E aqui vocês vão ter o suporte, que é o discipulado. O discipulado não vai ser teórico, não é teoria, não é um curso, mas é um suporte, um acompanhamento. Digamos, se você marca uma data para fazer uma visita para um casal e quer falar sobre o reino de Deus, quer falar sobre a vida eterna, e você se sente inseguro, nós podemos ir junto. A irmã Lídia e eu podemos ir junto. Mas quem vai falar é você.
Nós vamos estar aí só para segurança, para acrescentar algo que talvez você esqueceu. Vamos seguir? Esse é o suporte. Então, coloquei aqui onde estamos, qual é a nossa situação atual e onde queremos chegar. A vida é como uma viagem. Quando você quer viajar, você tem que saber onde quer ir. Você não pode chegar numa agência de viagem, me dá uma passagem aí. Logo te perguntam para onde. Seja para onde Deus quiser, tanto faz. Essa passagem não existe. Não existe. Nem vão te fazer a segunda pergunta. Para quando? Assim é a pessoa que não sabe o que quer na vida. Esse é o problema dos pobres. Esse é o problema dos corruptos, dos milionários, ladrões. Eles estão equivocados. Não tem uma meta, um propósito puro, santo, beneficente. É só se banqueteando com a riqueza e não estão aí para a humanidade. Muitos criticam os ricos. Eu digo assim, o rico que não tem temor de Deus e não tem amor ao próximo, seria melhor que fosse pobre. Muito melhor. Agora, se tem temor de Deus e tem amor ao próximo, quanto mais rico, melhor. Quanto mais rico, melhor. Porque vai poder ajudar mais pessoas. Então, nada contra a riqueza. Eu não aceito essa falácia de que basta ser rico em Deus. Não basta. Para ser salvo, sim. Mas não para viver uma vida digna neste mundo. Então, marquem esta data. 31 de dezembro vamos fazer um balanço. Vamos ver quantas cadeiras aqui vão estar ocupadas. E a partir da próxima quinta-feira, já vou dar suporte. Se o pastor achar conveniente que todos os que se prontificam tenham o meu WhatsApp, podemos fazer, né? Aí tem contato direto comigo e qualquer dúvida a gente vai atender. A partir da próxima quinta-feira vai estar valendo. Deus abençoe vocês. Amém?